Olá, eu sou Mariane Roma. Hoje nós vamos falar sobre populações diversas e o acesso à orientação vocacional. E para isso, eu conto com a presença da Flaviane da Silva, doutora em saúde da criança e da mulher. Seja muito bem-vinda, Flaviane. Olá, Mari, obrigada. Bom, para começar, como as desigualdades sociais impactam a escolha profissional dos jovens? Que pergunta interessante e que talvez seja muito pouco discutida, difundida, inclusive na formação. Verdade. Porque quando falamos em escolha profissional, orientação profissional, não é incomum a gente pensar o estereótipo do adolescente, do jovem classe média. Já vem na cabeça. E não daquele estudante periferia, né? Que talvez nem tenha alargamento de possibilidades de escolha. Então, acho que o maior desafio com a população em territórios de vulnerabilidade social, socioeconômica, é alargar a possibilidade de vida. A informação precisa chegar. E acredito que esse é o dever ético de profissionais que trabalham com essa temática. Entrar em territórios periféricos e alargar a possibilidade de vida. Então, as pessoas trazem suas vivências, experiências de profissões, e a gente poder entrar alargando, né? Então, eu trabalho exatamente com esse público, né, nas escolas públicas, como psicóloga, fazendo esse trabalho de orientação profissional, de escuta, e não é incomum os jovens já virem com algumas visões muito estreitas. Sim. E esse é o nosso desafio, alargar essa visão, dizer, olha, tem essa possibilidade sim, mas tem essa, tem aquela outra, você já pensou em fazer aquilo outro, você sabe qual é o mercado de trabalho dessa profissão e dessa outra. Então, ofertar um cardápio, seria isso, né? Levar um cardápio de possibilidades de escolha profissional. E por que a representatividade importa na orientação vocacional? Nossa, isso também importa muito, porque às vezes uma escolha de um jovem, seja ele classe média, seja ele periferia, essa escolha pode partir de um modelo familiar, por exemplo. Tem um tio que faz determinada atividade, eu acho meu tio incrível, então eu quero seguir a profissão dele. Uhum. Ou meu pai faz uma atividade. Então, às vezes, a representatividade faz com que o jovem escolha não por ele, mas pelas influências que aquele outro exerce nele. Então, vou dar o exemplo de uma criança, porque não é incomum a professora perguntar na sala: o que vocês querem fazer no futuro? O que vocês querem fazer quando crescer? E aí uma criança disse que queria ser carroceiro. E a professora disse, não, carroceiro não, você está na escola. Você vai ser muito melhor que isso. Você vai conseguir fazer uma profissão, fazer uma universidade, entrar no mercado de trabalho. Quando, na verdade, a fala dele do carroceiro veio porque o pai dele era carroceiro. Era o modelo que ele tinha, uma representatividade, e ele tinha muito orgulho desse pai que construiu ali uma casa, educou os filhos. Então, isso é muito importante, poder entender quais modelos essas crianças e adolescentes já trazem, porque uma escolha não é um acaso, uma escolha tem contexto. Se ele diz que quer ser carroceiro, é porque tem um contexto, é deixar falar. Então, a professora ali não oportunizou a ele desenvolver por que ele queria ser, quais seriam os prós e contras dessa profissão, onde ele queria, né, onde você quer chegar no futuro, o que você pretende construir. A gente precisa fazer falar e não fazer calar. Então, quando vem respostas como essa, é alargar para que a gente possa compreender. Então, entender que as escolhas vêm a partir de modelos e deixar falar, para que essa própria criança ou adolescente possa se escutar e elaborar. Agora, de que forma o preconceito pode influenciar a decisão de carreira? Muito, né? Assim, essa questão do preconceito, da discriminação, das relações raciais. Então, às vezes, socialmente, né, a gente entende que há profissões talhadas para determinados perfis, para determinadas cores de pele, para determinadas condições socioeconômicas. Esse também é o nosso desafio, né? Desmoronar um pouco, desmistificar que tem cor de pele, que tem condição socioeconômica e que tem, às vezes, gênero para exercer determinada função e outra. Então, vou pensar o gênero, né? A mulher. A mulher pode exercer a profissão que ela desejar, desde mecânica, desde motorista de caminhão, entende? A gente precisa dissolver e, às vezes, desde muito cedo, a gente vai reproduzindo com as nossas crianças que há modelos, que há regras, que meninos aquilo, meninas aquilo outro. Não, meninas e meninos podem fazer o que eles quiserem, o que fizer sentido para eles. E eu acho que esse é um alerta para as famílias, inclusive, né? Poder deixar seu filho desenvolver e desabrochar o que ele achar que cabe, né?
conduzir esse processo aí de desenvolvimento sem preconceitos, sem discriminação, para que a escolha profissional seja com base no desejo e não numa imposição social. Então, acho fundamental a gente ajudar a desconstruir. E a gente começa a desconstruir no pequenininho, no micropolítico, é lá na família, é lá na escola. A escola também ser essa oportunidade de exercitar, seja lá qual for a função, a profissão, independente de gênero, etnia, raça, religião, sabe? Isso é bem importante, bem importante. E como o psicólogo pode tornar a orientação mais inclusiva e justa? É aí que vocês entram. Esse é o ponto, né? Assim, cada vez mais, inclusive agora a gente tem uma lei que obriga a presença do psicólogo e do assistente social na escola. E essa lei me parece que vai ser um alargamento de constituição de sujeitos, porque a escola não é qualquer momento da nossa etapa de desenvolvimento. A gente passa grande parte da vida na escola e a gente sai da escola, a escola não sai da gente. Então, um psicólogo na escola, podendo fomentar a discussão sobre identidade, sobre autoconhecimento, sobre escolhas profissionais, um psicólogo na escola podendo provocar essa reflexão sobre preconceitos, discriminações, isso é potência, né? Isso é uma riqueza. Então, a psicologia, eu sempre aposto muito nessa vertente. A psicologia social precisa entrar nas escolas, precisa entrar nos espaços para fazer falar e não fazer calar, para alargar possibilidades de vida para as famílias, para as crianças, inclusive para os profissionais da escola. O nosso trabalho enquanto psicologia não se restringe apenas aos alunos, mas também aos professores e famílias. Por quê? Porque ao chegar em casa, aquela família pode, inclusive, desmoronar tudo que foi constituído ali na escola. Então, alargar a compreensão da família sobre como potencializar esse jovem, professores, profissionais da escola, que também podem não ter muita dimensão, sobre como validar as diferenças, como ajudar, né, na escolha profissional, porque é no micropolítico, né, esses processos vão se constituindo no cotidiano da vida. E eu acho que, de fato, a psicologia tem uma potência nesse lugar. Com certeza. Eu aposto muito na psicologia todo dia, em todo lugar. E para encerrar, qual é o papel ético do psicólogo ao lidar com questões de identidade e vocação? É interessante, né? Compreender primeiro a diferença entre identidade e vocação. Porque identidade fala de uma constituição singular, individual. Quem eu sou, meus desejos, meus interesses, né? Quem eu sou na diferença com o outro, né? Conseguir marcar uma posição. Eu vou até aqui, daqui para lá não dá mais para mim. Isso é uma identidade. Quando a gente fala de vocação, já tem a ver com escolhas ocupacionais, escolhas profissionais. O que dessa identidade que eu constituí cabe para fazer uma escolha? Como é que eu posso fazer escolhas mais assertivas, né, mais acuradas? Então, é compreender identidade, algo como singular, e vocação, né, e trabalho como algo destinado para fora, né? O que disso que eu tenho me potencializa no mercado de trabalho, na vida, nas carreiras? E o trabalho do psicólogo é exatamente ajudar essa pessoa a entender que as escolhas profissionais são intrínsecas e extrínsecas. Compreender mercado de trabalho, compreender o que faz sentido para mim, carga horária que eu quero trabalhar, por exemplo, se eu quero trabalhar dias úteis, horário comercial, ou se eu quero trabalhar fim de semana. Isso é tão importante, porque às vezes um jovem não se dá conta. Certa vez um jovem disse para mim que queria fazer gastronomia, porque era uma profissão que estava na crista da onda, eu acho que ainda está, né? Só que ele não se deu conta que gastronomia implicaria trabalhar talvez em cozinhas, restaurantes, fim de semana, com grupos, manejo de grupo, né? Porque o trabalho não é individual, é chefiar equipes dentro de uma cozinha. Ele não estava se dando conta do que ele precisaria colocar em ação para exercer aquela profissão. Então, olha a importância de compreender, né? Então, a sua identidade, os seus interesses e o que aquela profissão exige de você ou vai exigir. Então, o nosso papel é alargar essa compreensão, né? Do que é nosso e do que a gente vai precisar colocar em ação para exercer determinada função e ocupação. Flaviane, muito obrigada pela sua presença e por todo o conhecimento. Foi ótimo. Obrigada. É isso, gente. Chegamos ao final. Bons estudos e até a próxima oportunidade.